Olá, bom dia! Começando por aqui mais uma edição do programa Fator Agro. E no programa de hoje vamos falar sobre o início da colheita de soja em alguns estados do país. Líder do MST promete intensificar invasões de terra. Governo libera recursos para socorrer o setor leiteiro. E ainda, na série Agrocidades, vamos mostrar o desenvolvimento de municípios que têm como base econômica o agronegócio. E uma viagem até o estado de Mato Grosso, onde fica uma das maiores fontes de água mineral do país. A partir de agora, no Fator Agro, que já está no ar. E a gente já abre esta edição mostrando como foi a abertura oficial da colheita de soja em Goiás e Distrito Federal na última sexta-feira, dia 26. Eu conversei com os presidentes das entidades que falaram sobre as expectativas que os produtores estão em virtude da colheita. E o programa Fator Agro participa da abertura da colheita de soja e reúne tanto o Distrito Federal quanto o estado de Goiás. Aqui ao meu lado o presidente Joel Haganin. Muito obrigada pela sua participação conosco, Joel. Presidente, qual é a expectativa, né? Essa é a pergunta-chave para a colheita deste ano. Os fatores climáticos influenciaram em várias regiões do país e em Goiás. Foi diferente? Olha, nós tivemos realmente um ano bastante desafiador. A irregularidade climática, ela provocou perdas importantes na safra de soja goiana e aqui do Distrito Federal. A gente precisa ainda contabilizar, né, porque esses prejuízos eles estão sendo potencializados pelo preço baixo. Esse preço baixo ele não é remunerador para a atividade. Isso com certeza vai gerar um reflexo para todo o comércio e tudo aquilo que depende do agronegócio, inclusive a sociedade como um todo, né? Então, nós estamos em uma preocupação muito grande. É claro, nós estamos aqui celebrando o início de uma nova safra, talvez um dos pontos mais importantes de todo o processo de produção agropecuária. E nós esperamos sim que diante das dificuldades nós possamos unidos superar essas dificuldades. Em relação ao preço de mercado que o senhor citou, as estimativas da Conab e também do USDA influenciam diretamente nesse preço que é comercializado, né, no preço das commodities. Sim, eles interferem, né? Eles têm uma estimativa de que as quebras da safra brasileira são pequenas, mas nós como produtores temos a real noção do que está acontecendo no campo. Essas perdas, elas são importantes, elas representam a margem de lucro dos produtores e com certeza comprometem os investimentos para a próxima safra. Uma queda de quantos por cento o senhor estima em relação ao que estava valendo o preço da saca no ano passado? Olha, nós estamos trabalhando aí cerca de 25% a 30%, dependendo da região, em relação aos preços do ano passado. Isso é margem, isso interfere diretamente na capacidade dos produtores de honrar os seus compromissos. E no estado de Goiás, qual que é a realidade, o senhor que tem contato direto com os produtores, em relação à expectativa de sacas por hectare lá? Olha, nós temos uma estimativa de perdas já consolidadas de 10% a 15% de produção inferior à safra do ano passado. Isso representa muito para o estado de Goiás, visto que a produção agropecuária ela é um dos alicerces da economia do estado. O senhor acredita que vai ser o caso de produtores necessitarem de crédito rural, por exemplo? Não só de crédito, mas também de prorrogação dos seus débitos. Isso será uma política que será trabalhada pela ProSoja. E o governo já passou alguma estimativa de taxa de juros, por exemplo? Não, ainda não temos nada definido em relação a isso. Mas nós estamos buscando sim, buscar taxas de juros melhores que possam estimular a produção e dar mais segurança ao produtor. Na realidade tem uma grande área irrigada aqui na região, mas tem muita área sequeiro também. Mas a nossa região aí dentro do panorama nacional, eu acho que foi muito privilegiada esse ano. A gente teve uma série de atrasos ali no começo, nos primeiros meses ali, mas logo depois a chuva engrenou e eu acho que nós vamos ter uma lavoura muito boa esse ano. Tem algum número assim que dá para adiantar? 90 sacas por hectare, 70 por hectare, né? Não, isso é muito variado, né? Quando acontece um fenômeno assim como seca, a questão da produtividade fica muito variável. E também não acabou ainda, né? Você sabe que o jogo só acaba quando termina. E existem alguns desafios ainda que a gente tem que enfrentar.
por exemplo, praga tipo mosca branca, que está muito forte, a questão da ferrugem, que a gente não sabe como é que vai ser, vai se comportar no ano que teve uma distância tão grande de plantio. Então, acho que é ainda um pouco cedo para a gente falar como é que vai ser. Mas, assim, hoje as lavouras, de maneira geral, estão boas. Aqui predominou um clima mais favorável do que em outras regiões, se comparado com Mato Grosso, por exemplo, que foi uma seca tremenda na época da semeadura. Aqui a gente teve um atraso, mas a gente não tem uma tradição de plantar tão cedo como lá, né? Muitas vezes a gente aguarda mais, a gente espera mais um tempo, então o nosso plantio foi um pouco mais tarde, então acho que isso favoreceu um pouco aí. A gente teve alguns produtores que tiveram que replantar, alguns problemas de germinação, mas de maneira geral acho que as lavouras são muito boas aqui na região. Agora, no restante do país, já tem produtores falando em acionar que vai precisar de crédito rural, né, para refinanciar dívidas. Isso acontece também aqui no DF? Olha, cada produtor tem uma história diferente, né? Eu não vejo aqui hoje como um problema sistêmico tão grave, mas eu não sei o que aconteceu, como o produtor de lá está vivendo isso. Só que junto com esse problema da seca, a gente tem visto assim um problema de preço também. A gente tem tido os preços mais baixos, apesar é uma coisa um pouco contraditória, mas assim a gente tem visto isso. Então isso pode causar um descasamento muito grande, já que vai ter uma produção menor e um preço menor, muita gente vai sentir um aperto aí no fim do ano. O consumo de café solúvel cresceu cerca de 5% no ano passado no Brasil, batendo o recorde de mais de 24 mil toneladas. Já as importações de café solúvel de todos os tipos, 100% realizadas pelas empresas filiadas à Secafé, tiveram queda significativa de 32% ante 2022, recuando a 423,4 toneladas ou 18.345 sacas. De acordo com o diretor de Relações Institucionais da ABIX, Aguinaldo Lima, é um volume pequeno, mas que ajuda na oferta de mais opções aos consumidores brasileiros. O principal destino do café solúvel brasileiro no ano passado foram os Estados Unidos, seguido da Argentina, Japão, Indonésia e Finlândia. Com o objetivo de socorrer o setor leiteiro, o Ministério da Fazenda autorizou o pagamento de equalização de taxa de juros em financiamentos rurais concedidos no âmbito do Plano Safra, para a inclusão de linha emergencial temporária. Os recursos financeiros deverão ser utilizados para ajudar seus cooperados a renegociar suas dívidas com as cooperativas referentes a bens e insumos para a produção de leite adquiridos da cooperativa. O Conselho Monetário Nacional estabeleceu até 30 de junho deste ano condições especiais para o financiamento de capital de giro às cooperativas de produção que comprovem ter pelo menos 70% do faturamento oriundo de negócios realizados com produtores de leite e a elas associados. O prazo de reembolso desses financiamentos será de até 6 anos. A nova política industrial apresentada pelo governo federal prevê um investimento de 20 bilhões de reais para a mecanização da agricultura familiar, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A cadeia agroindustrial compõe a missão 1 do programa, batizado de Nova Indústria Brasil, com o objetivo de fomentar projetos sustentáveis para a segurança alimentar, energética e nutricional. Os recursos devem ser utilizados para a compra de máquinas nacionais para a agricultura familiar até 2033. Dentre as metas traçadas no programa, o governo prevê alcançar 70% de mecanização dos estabelecimentos de agricultura familiar, atualmente em 18%. Para fortalecer a indústria nacional, as máquinas e equipamentos devem ser 95% fabricados no Brasil. O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins, pediu ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que inclua a entidade no comitê gestor do programa de conversão de pastagens degradadas. 2 nomes foram indicados para participar do colegiado, que tem o objetivo de agregar nas discussões.
A ideia do programa é converter 40 milhões de hectares de pastagens de baixa produtividade em sistemas de produção agropecuários e florestais sustentáveis, com vistas ao fomento de boas práticas agropecuárias. O programa, que conta com o apoio do BNDES, será dedicado exclusivamente aos empreendimentos que estejam inscritos no Cadastro Ambiental Rural. Perigo no campo. O líder do MST, João Pedro Stedley, afirmou que as invasões de terra irão aumentar. Os produtores, no Rio Grande do Sul, já estão se organizando para evitar novos ataques. Os detalhes com o repórter Alan Pitts. Após a declaração do líder do MST, João Pedro Stedley, de que intensificaria as invasões neste ano de 2024, o presidente da Comissão de Segurança da Câmara, o deputado federal Biratã Sanderson, denunciou uma possível jogada do governo Lula com o MST e acionou a Procuradoria-Geral da República para pedir investigação das ameaças. Estou aqui no interior do Rio Grande do Sul, mas agindo, porque tomamos conhecimento, isso já é fato notório, a imprensa mesmo divulgou, de que o MST, Movimento Sem Terra, está planejando invasões, novas invasões. Inclusive, o líder do MST, Stedley, deu entrevista à Folha de São Paulo dizendo que vai invadir. Ou seja, ele antecipou que cometerá crimes. Em razão disso, apresentei uma representação ontem mesmo à Procuradoria-Geral da República, pedindo a imediata instauração de uma investigação criminal para que apure a prática de incitação ao crime por parte de Stedley e também um tipo penal estabelecido lá no Código Penal, que é esbulho possessório. Esse sujeito que acha que está acima da lei precisa ser imediatamente penalizado. É caso, inclusive, de decretação de prisão preventiva do líder do MST, que ele não pode dizer que vai invadir, que vai cometer crimes, e nós vamos ficar assistindo de braços cruzados. Isso nós jamais admitiremos. Os produtores rurais do Rio Grande do Sul já estão se organizando e não aceitarão jamais invasões, a prática de crimes por parte do MST. Além disso, há por trás um teatro aí, uma jogadinha ensaiada entre o MST e o governo do PT. O MST dizendo que está descontente com o PT. Óbvio que é uma jogada ensaiada, é um teatro, porque com esse discurso eles vão lá, invadem propriedade, e o PT, que tem aí Força Nacional, tem Polícia Federal, tem Polícia Rodoviária Federal, forças policiais que poderiam imediatamente evitar esse tipo de situação, não vai agir, vai fazer vistas grossas, porque sabemos, MST e PT são irmãos siameses. Já atuei, caminhei representação ao PGR e vamos cobrar agora a imediata responsabilização criminal desse líder do MST, que diz que vai cometer crimes, e nós não podemos aceitar jamais esse tipo de ataque ao direito sagrado de propriedade no Brasil. Vamos agora para o intervalo comercial e, na sequência, a gente volta a falar ainda sobre o assunto das invasões do MST, desta vez no Espírito Santo. E ainda uma reportagem especial da série Agrocidades em Mato Grosso. E a gente embarca agora em uma viagem até o estado de Mato Grosso para mostrar a importância do agronegócio no desenvolvimento econômico do país. A cidade de Nova Mutum é o destaque da série Agrocidades. O agronegócio de Mato Grosso impulsiona um espírito empreendedor e inovador. Cidades como Sorriso, Nova Mutum, Rondonópolis, Primavera do Leste, Lucas do Rio Verde e Campo Novo do Parecis são exemplos de que uma base agrícola contribui significativamente para a economia local e nacional.
não só Mato Grosso, como boa parte da Amazônia, o estado de Roraima, por exemplo, todos esses estados foram abertos, desbravados no tempo do regime militar, no tempo da verdadeira reforma agrária, quando a reforma agrária cumpria a legislação, cumpria aquilo que diz a lei da reforma agrária. Então tudo que hoje se pode ver do agronegócio, no estado do Mato Grosso principalmente, é resultado da verdadeira reforma agrária. E isso nada tem a ver com o MST, pelo contrário. O MST é o maior inimigo da reforma agrária porque ele nunca deixou as pessoas se desenvolverem. E quando uma área está invadida, ela não serve para fins de reforma agrária. Mas tudo que vocês podem ver hoje no estado do Mato Grosso, oriunda de uma certa maneira da reforma agrária dos militares, aqueles que cumpriram a lei. Então a pujança nas cidades do centro-norte do Mato Grosso, como Lucas, Sorriso, Sinop, Nova Mutum, a minha cidade, elas se desenvolveram sim no agronegócio. E as pessoas têm o melhor IDH do nosso país, graças a Deus e a políticas públicas realmente voltadas ao benefício da população. Estamos na cidade de Nova Mutum, a 250 quilômetros da capital Cuiabá. O município, com apenas 35 anos de idade, possui uma área de 410 mil hectares de soja plantada. É o terceiro maior exportador do estado e 41º do país. O indicador econômico nacional aponta que a cidade é a 8ª maior economia do país, com 2,78 bilhões de reais. O agronegócio atrai investidores de outros setores da economia, como comércio, serviços e indústria, que são beneficiados diretamente com o crescimento econômico da região. Nós temos que nos esforçar muito para a construção de escolas, creches, investir muito forte na saúde e principalmente a segurança também para ter um ambiente muito seguro para atração de empresas. Nós estamos vivendo um momento muito forte da nossa economia, do agronegócio, e nesse momento o estado de Mato Grosso, e principalmente aqui em Nova Mutum, a gente vive uma segunda fase que é da industrialização. No quesito geração de empregos, mesmo 2023 sendo um ano desafiador, a cidade contrariou os números do estado, que teve mais demissões. O setor de prestação de serviços garantiu resultado positivo para Nova Mutum, que criou mais novos postos de trabalho do que demitiu. E no que isso reflete? No setor imobiliário. Essa área, principalmente na construção civil e do loteamento, como já tem dito antes, em torno de 16 a 17 loteamentos em andamento, aberto, alguns já concluídos 100%. Então, a busca por emprego, as empresas mesmo necessitam de mão de obra, mas infelizmente a gente não tem essa mão de obra ainda suficiente aqui para o nosso município. O município é a região inteira, então é movido realmente pela agricultura, e sem a agricultura aqui na nossa região realmente não estariam nesse porte, nesse nível que nós estamos agora. Mas o agronegócio aqui no estado, apesar dos avanços significativos, ainda enfrenta desafios logísticos essenciais, já que a maior parte do escoamento da produção até os centros de distribuição e portos de exportação acontece por via terrestre. E as principais estradas, como a BR-163, ainda não foi totalmente duplicada. Nesse trecho da rodovia, devido ao grande movimento de caminhões e o alto índice de acidentes, a administração da cidade teve a iniciativa de investir por conta própria. A exemplo da construção desse viaduto, orçado em 22 milhões de reais, numa rodovia federal, que deveria ser responsabilidade do governo. São 22 milhões que está sendo investido aqui. Nós estamos, portanto, dando vida a uma outra região deste município que já começou a fomentar o loteamento comercial, que, portanto, já existia as primeiras indústrias do município. Até então, boa parte da mão de obra do município de Nova Mutum concentra-se aqui, mas são vidas que até então são colocadas em risco no momento desta travessia. Ficava aqui uma região, uma roleta russa, onde as pessoas, os veículos dividiam ali, portanto, o espaço. No sentimento de resolução e entrega, o Executivo Municipal, também com a Câmara, tentou e está, graças a Deus, aí, podendo avançar, e muito em breve a gente vai conseguir entregar aí essa obra tão importante, não somente para o município de Nova Mutum, mas para todo o Brasil. Tudo isso em volta do nosso agro, em volta do homem do campo, que tanto trabalha e
faz desse Brasil, com toda a dificuldade que tem, ser uma grande potência e uma grande referência, graças ao Mato Grosso, e principalmente a esse belo município que é nosso. É hora de saber como fica a previsão do tempo para todo o país nesta semana, direto do Instituto Nacional de Meteorologia. E eu converso agora com a meteorologista Andréia Ramos, que vai nos trazer como fica a previsão do tempo, previsão de chuvas para todo o país. Bom dia, Andréia. Conta para nós em relação às chuvas. A gente sabe que o produtor, principalmente aqui nessa região, no estado de Goiás, Distrito Federal, já deve começar a colher, né? Tivemos a abertura da colheita de soja na última sexta-feira. E a chuva pode atrapalhar. Teremos chuva nessa semana? Sim, teremos sim, Berenice, a tendência ainda de chuva. Lembrando que a gente está no verão, o verão tem suas características de chuvas, quando tem um calor, pancadas de chuvas, calor e umidade sempre favorecendo. E agora, essa semana passada, nós estamos aí com as ACAS. As ACAS é a Zona de Convergência do Atlântico Sul, que organiza chuvas de forma fraca, em alguns momentos moderadas e até em alguns momentos um pouco mais intensas, que vem acompanhada assim com rajadas e algumas trovoadas. Mas quando você vai ali, a partir de hoje, que é segunda-feira, com a tendência, ainda você vai ter a influência dela pelo menos até segunda, e a partir de então ela dissipa, mas ainda assim temos aquela questão do calor e umidade favorecendo e proporcionando chuvas aqui para essa região do centro-oeste. Então, ao longo da semana aí, pelo menos até a quarta-feira, o dia 31, as chuvas vão ficar muito bem concentradas ali no Mato Grosso, no norte do Mato Grosso, pegando também o norte de Goiás e Distrito Federal. Na região sudeste segue ainda um padrão ali em Minas Gerais, pegando também o norte de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, calor e umidade favorecendo. Também tem a formação de centros de baixa pressão ali naquela faixa litorânea, tanto da região sul como da região sudeste, e com isso as chuvas elas podem ocorrer ao longo da semana sim. Em alguns momentos, devido ao calor, principalmente a partir de quarta-feira, começa a ter uma abertura do calor. O calor ele começa a ficar um pouco mais intenso ali, principalmente no oeste da região sul. Lembrando que ao longo da semana as temperaturas elevadas vão estar na região norte, mais concentradas ali em Roraima. Na região centro-oeste fica mais no oeste de Mato Grosso do Sul. Também pega também uma pequena faixa ali do sul do Mato Grosso. Na região sudeste a gente tem ainda aquelas temperaturas elevadas ali, ficando aí em torno de 34 a 35, principalmente no oeste de São Paulo e norte de Minas, que norte de Minas também tem essa tendência de temperaturas mais elevadas. E na região nordeste fica mais na faixa no interior da região, pegando ali o oeste do Rio Grande do Norte, pega também o oeste de Pernambuco e também até uma pequena faixa norte da Bahia. Então a gente tem também essa tendência de temperaturas, mas o restante do país tende a ficar com temperaturas mais amenas, até por conta da chuva. Durante a semana, pelo menos até quarta-feira, aqui na região sul, as chuvas vão ficar bem mais concentradas aqui quando você vê o leste do Paraná, leste também de Santa Catarina e nessa pequena faixa aqui nordeste da região sul do Rio Grande do Sul. Lembrando que essas chuvas elas podem vir com volumes significativos e em alguns momentos até com a possibilidade de queda de granizo. No estado todo de Santa Catarina e também pegando o sul do Paraná e também boa parte norte do Rio Grande do Sul, vamos ter volumes de chuvas significativos sim, mas os maiores concentrados ficarão aqui nessa parte leste. Mas ao longo da região podemos ter, pelo menos até quarta-feira, essas chuvas um pouco mais isoladas e ficando até na possibilidade. À medida que passa, a partir de quarta-feira também aumenta a temperatura, e com o aumento da temperatura e a formação desses centros de baixa pressão, que sempre ficam aqui atuando nesse nordeste aqui da Argentina, pode proporcionar aqueles cavados que são linhas de estabilidade e com isso pode vir a partir de quarta-feira termos aí uma tendência de umas chuvas mais fortes em característica de tempestade e com isso ter até a possibilidade de queda de granizo. Na região sudeste, por exemplo, quando você olha até quarta-feira, os volumes mais significativos, principalmente nesses pontos aqui em Roso,
e um pouco mais em cinza, é onde a gente vai ter um acumulado mais significativo, que pode até gerar, pelo menos até quarta-feira, dia 31, volumes acima de 100 milímetros. Então, bastante atenção, porque pode ser ainda uma consequência das ACAS, a gente está atuando as ACAS, ela começou na semana passada e pelo menos até ali, até segunda-feira de hoje, ainda tem essa tendência de termos uma influência dela, ela vai já estar dissipada, mas ainda assim, aqui no oceano, em função do centro de baixa pressão, pode proporcionar instabilidades e jogar, e com isso a gente tem esse padrão de chuvas um pouco mais volumosas, pelo menos até quarta-feira. É claro que além da tendência das águas, apesar dela já estar dissipada, mas a gente tem um calor e umidade que sempre favorece, a gente está no verão, lembrando que o verão é a estação mais chuvosa, quando você compara com as demais estações, e as chuvas ainda vão, pelo menos de quarta-feira, eu diria até ao longo da semana, ficam mais restritas aqui nessa parte mais central, pegando do centro ao norte do país, e dessa parte mais leste das regiões sudeste e também da região sul. Entretanto, a gente está no verão, fecha um mês e inicia fevereiro com chuvas. A gente tem uma tendência de chuvas aí em todo o país, seja pelo calor e umidade, seja pela formação de centros de baixa pressão que vão atuar, oscilando aqui na região sudeste, na região sul, e seja também pela ZECIT, que é a zona de convergência intertropical, que atua e favorece chuvas aqui, principalmente no Amapá, pegando o nordeste do Pará, inclusive o Maranhão. São chuvas também com volumes significativos que vão decorrer durante a semana. E o deputado Evair de Mello, do Espírito Santo, denuncia a leniência do governo estadual que estaria incentivando invasões de terra no estado. Vamos ver. Olá, nosso Espírito Santo. Vamos acompanhar imagens exclusivas aqui no extremo norte capixaba. Imagem de uma ocupação irregular que acontece às margens do córrego Itaúninha, entre o município de Pinheiro e de Boa Esperança. Esse córrego é o que vai alimentar a barragem do Zé Walter Matiello, uma das maiores barragens construídas no nosso estado para fim de oferecer água para a nossa produção agropecuária. Essa ocupação, que já temos áudios e vídeos, tem um incentivo, e a motivação de agentes comissionados em cargos e órgãos ligados ao governo do estado do Espírito Santo, comete diversos crimes. As pessoas estão aí se banhando, tomando banho e lavando as suas roupas dentro do córrego. Uma ocupação de uma área de proteção ambiental, destruição da vegetação nativa, condições análogas à escravidão, expondo crianças e a idosos a condições desumanas. Qualquer produtor rural que cometesse qualquer um desses crimes estaria afastado de qualquer tipo de política pública. Esses daí estão recebendo cesta básica, estão recebendo Bolsa Família, ou seja, o governo está incentivando para que as pessoas possam continuar criminosas. E claro, aí dentro tem a conspiração para que esses falsos sem terra, dentro dos próximos dias, possam invadir alguma propriedade privada, ampliando a sua lista de crimes. E o governo do Espírito Santo assistindo de camarote, assim como está fazendo em Mimoso do Sul, lá já com mandato judicial para que possa usar a força policial e retirar aquelas pessoas de lá. Mas até agora nada fizeram. Aqui, nas mesmas condições, nós não podemos mais conviver com esse tipo de segurança no estado do Espírito Santo. É preciso respeitar quem levanta cedo, quem trabalha, quem produz, quem honra a nossa bandeira. Invasão de propriedade, com esses crimes cometidos aí, tem que ter tolerância zero no estado do Espírito Santo. Temos que respeitar o direito de propriedade. Hoje é a propriedade agrícola de um agricultor. Amanhã pode ser o seu apartamento, a sua casa, a sua quadra, o seu lote, a sua empresa, a sua indústria. Porque, infelizmente, o Espírito Santo está sendo conivente, incentivando, quando senta para negociar com esses criminosos, ele sim está incentivando a invasão de propriedade privada do nosso estado, diz respeito ao direito de propriedade. E em São Paulo, a Secretaria de Agricultura planeja colocar em prática um plano de ação para incentivar a irrigação no estado. Um grupo de trabalho com o objetivo de atender às necessidades primordiais da região. Eu conversei com um dos responsáveis pela iniciativa e é justamente o que a gente confere agora.
E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Alberto Amorim, que é coordenador da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, coordenador, inclusive, da assessoria técnica. Bem-vindo ao Fator Agro, bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Seu Alberto, nós temos dados aqui da Secretaria, na verdade, da Agência Nacional de Águas e Saneamento, né, que mostra que a área total irrigada no estado de São Paulo já chega a 2,4 milhões de hectares. Né? Quais são os planos da Secretaria para incentivar a irrigação no estado, sabendo que se enfrenta, nesse momento, um período de seca já mais estendido? Então, nesse contexto, a irrigação se torna ainda mais importante, correto? Correto. A irrigação é um fator de mitigação desse período de seca. Esse período de seca é cada vez mais constante, porque nós temos os dois processos aí climáticos do El Niño e da Laninha, e eles causam uma alteração climática importante, ou seja, está chovendo quase que o mesmo que sempre choveu. A distribuição é que anda irregular, e ela deve permanecer irregular daqui para frente para sempre, ou seja, os veranicos são mais intensos, mais compridos, e a gente deve criar um sistema de suprir água nesse momento para que a gente possa ter efetivamente sucesso na segunda e terceira safra de grãos no estado. E de que forma a Secretaria pretende dar início a esse incentivo? Veja, a Secretaria da Agricultura é um órgão de indução e habilitação para que as coisas aconteçam. Não é financiadora, ela não é compradora desses processos. Embora a gente tenha um centro para financiamento específico, para cobertura de seguro, que também é uma coisa muito importante para o setor, principalmente para o setor agrícola, irrigado ou não, a gente tem a necessidade de criar algumas condições para promover barramentos, para promover condições para que o pequeno e médio agricultor possa participar desse esforço de aumentar o perímetro irrigado. Como vocês falaram, a gente tem quase 30% da área irrigada disponível no Brasil, e se juntar o Brasil todo, não tem o estado de Nebraska nos Estados Unidos, por exemplo. Nós queremos aumentar e bastante essa nossa capacidade irrigante para os grãos, como eu citei anteriormente, e também para as lavouras perenes e semiperenes, café, citros e outras lavouras. Agora, seu Alberto, ainda em relação à cooperativa agroindustrial de Olambra, tem um projeto com áreas irrigadas por meio de pivôs, né? Eu gostaria de mais detalhes de como é que funciona esse processo e quais serão as vantagens, quais são as vantagens, na verdade, já para os produtores rurais que possuem este sistema de irrigação. As vantagens são cobrir esse período de estiagem e acumular esse excedente de água para ser usado no momento em que não há água disponível. A cooperativa de Olambra, lá no Campos Gerais de Olambra, e também nas áreas em que ela pretende expandir no Noroeste Paulista, notadamente as áreas que nós estamos agora, pelo governo do Estado, titulando nas regionais de Presidente Prudente, principalmente, lá existe uma grande capacidade para você captar água, seja ela do Rio Paraná, seja ela do Tietê, do Aguapeí, do Peixe, e fazer uso direto de captação, com outorga, naturalmente, alinhado com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, desses rios. E podemos também incrementar os barramentos. É possível incrementar bastante a área irrigada. Nós podemos expandir quase 570 mil hectares de área irrigada e podemos incrementar em quase 4 milhões de hectares, intensificar aquilo que já existe. O projeto de Olambra é um projeto interessante, ele está em sintonia com o que a Secretaria pretende e ele tem o apoio da ASPIP, da Associação dos Irrigantes Paulistas. Foi feito um grupo de trabalho que congrega a academia, o setor privado e o setor público
justamente para avaliar isso. Já mantivemos uma excelente reunião com a CETESB e com o DAE, também no mesmo sentido, com a presença desses integrantes do grupo, e queremos intensificar isso o mais rápido possível. Coordenador, e uma última informação sobre os produtores que têm interesse, né, de fazer esse investimento. Quais são os principais caminhos que eles devem buscar? Seria por meio do BNDES, da Caixa, por exemplo, ou até mesmo o Banco do Brasil? Olha, todos os mecanismos são válidos e importantes e desejáveis que participem. Depende muito do tamanho do sujeito, do irrigante, do produtor rural. O pequeno produtor, aquele que tem um faturamento até 1 milhão por ano, ele pode aderir ao Fundo de Expansão da Agricultura Paulista, o FEAP. Nós estamos fazendo um programa agora no FEAP, que é um programa de integração lavoura, pecuária e energia. Então, a gente está prevendo um pacote onde ele pode se transformar num irrigante de pequeno porte, fazendo lavoura integrada com pecuária de alta produtividade, com placas solares, biodigestores, enfim, um pacote completo. Isso faz parte de uma irrigação de menor monta por produtor para propriedades pequenas, mas que é muito importante para o faturamento do Estado, muito importante para a distribuição de renda, muito importante para a elevação do padrão desse pequeno produtor. Isso é no FEAP. Naquele que está com maior porte, ele tem outros programas, vários deles, inclusive os que você citou, pelos quais ele pode fazer a adesão ao sistema de irrigação. O importante é que nós, como a gente já falou, indutores e habilitadores, temos que trabalhar a nível de governo do Estado, a nível de Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Logística, e a nível de Secretaria da Agricultura, para um esforço conjunto que permita ter a reservação de água, o barramento, a captação e a outorga. Porque se ele não tem isso, ele não tem como aderir. Uma outra coisa que a gente está pretendendo estabelecer é que os financiamentos e as outorgas tenham prazos parecidos, porque senão você aumenta muito o risco do tomador e do cedente desse capital, tá certo? Então, nós pretendemos que isso seja dirimido com essa homogeneização de prazos. Não é uma missão fácil, mas é o que nós estamos dispostos a fazer e é um esforço de governo, não só da Secretaria da Agricultura. Veja, é um esforço do governo do Estado, tem apoio do governador, os dois secretários, o secretário Natália e o secretário Guilherme Piai, estão imbuídos dessa missão. Vamos fazer mais um intervalo comercial e, na volta, a gente mostra uma das maiores fontes de água mineral do país. Todo o processo de industrialização até chegar à mesa do consumidor. Não saia daí, a gente volta já. O Fator Político BR é um canal comprometido com a verdade, com uma equipe de profissionais experientes, trazendo a informação com responsabilidade. O objetivo do Fator Político BR é estar sempre à frente, em busca da notícia, abrindo espaço para o debate honesto e necessário nos dias de hoje. Atualizamos nossos espectadores com conteúdos diários e programas ao vivo, sempre com a participação de autoridades e grandes comentaristas. Segunda-feira é dia de fazer um raio-x completo da política. Às terças, quartas e quintas você fica bem informado com o Hora Notícia. Na sexta temos uma programação especial, sempre com novidades. No sábado você fica por dentro de tudo o que aconteceu na semana no Fator Revista. E é dia também de fazer conexão com nossos correspondentes internacionais. E aos domingos, o homem do campo fica bem informado no programa Fator Agro. De domingo a domingo você fica bem informado e ainda pode ter acesso a conteúdos exclusivos ao se tornar membro do nosso canal. Assim você investe no jornalismo independente e atua junto conosco em prol da verdade.
Porque no fim das contas é o fator político que decide tudo. Venha fazer parte do Fator Político BR, sua marca no canal que mais cresce no Brasil. Fator Político BR, sempre à frente. A busca por mais qualidade de vida tem aumentado o consumo de água mineral nos últimos anos. E você sabia que uma das maiores fontes desse líquido tão precioso fica no estado de Mato Grosso e foi descoberto há pouco tempo? Para contar essa história, nós fomos até o estado para conhecer a indústria Bonini e saber como é feito todo o processo desde o envasamento até chegar às suas mãos. Escondida há milhares de anos, no coração de Mato Grosso, fica uma das maiores fontes de água mineral do Brasil. A pureza da água e a capacidade de repor as energias despertou a curiosidade do proprietário da fazenda, que há alguns anos decidiu investigar a nascente. Começou com o seu Vitalino, né? Ele vinha tomar água aqui, já tinha um conhecimento, então ele começou a observar os animais, né? Saía de longe para vir tomar essa água e despertou a curiosidade, né? E essa preciosidade fica guardada a 7 chaves em meio a uma reserva com mais de 200 hectares. Um verdadeiro tesouro da natureza, com capacidade de vazão de mais de 10 milhões de litros por dia. E eu estou no meio de uma reserva florestal, exatamente onde fica a fonte Jordani, de onde sai essa água mineral, que para chegar até aqui, ela ultrapassa por cerca de 43 metros em meio às rochas vulcânicas. A água Bonini já está sendo distribuída em todo o estado de Mato Grosso. E quem experimentou garante que ela faz muito bem. Inclusive tem propriedades medicinais, até porque o baixo teor de sódio é o que garante a qualidade dessa água. Muita gente se pergunta como é que é feita uma água mineral. Na verdade, quem faz é a natureza. O cuidado, quando ela é distribuída e comercializada, é só para que ela não seja contaminada. Isso é feito tudo dentro dos padrões da Anvisa. Bom, e já que eu estou aqui, né, muita gente, inclusive, que tem até problemas renais, garante que a partir do momento que começa a tomar essa água faz muito bem. Eu vou aproveitar e experimentar, direto da fonte. Atualmente, a indústria Bonini processa 15 mil litros por hora, mas tem capacidade para 40 mil. E para que ela chegue até a mesa do consumidor, do jeito que ela sai da fonte, a água passa por um rigoroso processo de vazão, que é feito por dutos suspensos de inox até os reservatórios. A indústria possui ainda um laboratório que realiza análises microbiológicas durante todo o processo, que é 100% automatizado, o que garante segurança e qualidade da água envasada, no mais alto padrão de segurança sanitária. Hoje a nossa indústria, acho que no Centro-Oeste não tem nenhuma indústria igual a nossa. Ela é toda robotizada, né? A gente tem um quadro de funcionário muito baixo, justamente para não... pensando na qualidade do produto, né? Quanto menos pessoa, mais contaminação, porque a água ela sai pura, né? Então quem contamina somos nós no momento de manipular. Então a gente trabalha dentro das normas, né, da vigilância sanitária, tem todo um protocolo para entrar lá dentro, né? Você chegou a ver lá. Então, assim, a gente justamente optou por isso para manter a qualidade do produto. Referência no estado de Mato Grosso, o local em breve estará aberto para visitações. A ideia é proporcionar uma experiência única, não só ao visitar a fonte, como também a Catedral da Água, como foi batizada, um lugar para renovar as energias. A gente está no mercado, tem uma boa aceitação do nosso produto, a nossa água é diferente de todas. É uma água que tem um índice de sódio muito baixo, uma água leve, a condutividade elétrica dela é muito boa. Então a gente
está bem otimista com a aceitação do povo, né, do mercado. Né. A semana foi marcada por um bloqueio em estradas na França. Fazendeiros usaram tratores para protestar. O Alan Pitts tem os detalhes. Fazendeiros franceses intensificaram os protestos, marcando uma nova fase de tensões na Europa. Os agricultores estão bloqueando estradas com tratores e chegaram a despejar esterco em frente a prédios públicos. Este movimento na França vem na esteira de um descontentamento mais amplo, que está crescendo em vários países europeus. Agricultores da Alemanha, Polônia, Romênia e Holanda também têm realizado protestos. Eles se queixam do aumento dos custos de energia e das regulamentações ambientais impostas pela União Europeia. Os agricultores franceses, em particular, estão pedindo a simplificação da burocracia e compensações mais rápidas em caso de catástrofes naturais. Eles argumentam que as políticas atuais estão sufocando a capacidade do setor agrícola de operar de forma mais eficiente e manter a sustentabilidade econômica. Os chineses compraram menos carne bovina no Brasil em 2023. Mesmo assim, as exportações brasileiras de carne bovina in natura bateram recorde. O que isso indica é o que a gente confere agora com o nosso analista de mercado da Scott Consultoria. Bom, 2023 foi recorde com 2 milhões de toneladas de carne bovina in natura exportadas, né? E isso, o que acabou acarretando, o que a gente vê, né, de diferente em toda essa história? Bom, os preços pagos em 2022 ficavam mais na casa dos 6.500 dólares, né? Aí por isso que nós tivemos inclusive 2022 como um ano recorde em faturamento. Mas 2023 já veio em queda com os preços trabalhando abaixo dos 5.000 dólares por tonelada de carne bovina in natura exportada. 2024 inclusive iniciou aí na casa dos 4.500 dólares. Mas voltando a 2023, o que a gente vê, né, de diferente para isso? Nós tivemos um recorde em volume, porém a exportação para a China em questão de volume foi 6,5 pontos percentuais inferior ao que a gente teve em 2022. Então o que acabou acarretando nesse recorde? Nós tivemos 57 países que aumentaram a compra da carne bovina in natura brasileira e, além disso, mais 19 que não haviam feito compra em 2022 e acabaram comprando a nossa carne bovina em 2023. Esses países, né, somados, trouxeram, né, um resultado de 136 mil toneladas a mais para a nossa exportação. Mas também, para não falar do outro lado, nós tivemos sim países que reduziram a exportação. No total, 55 países que acabaram reduzindo essa exportação e no comparativo 2022-2023, 14 países que compraram em 2022 não fizeram essa compra em 2023. E o total aí foi um saldo negativo de 121 mil toneladas. E aí quando a gente soma um com o outro, a gente vê um saldo positivo de 15 mil toneladas de um ano para o outro, só com esses países, né, que acabaram entrando e acabaram saindo, que trouxe esse resultado positivo. E o que isso significa, né? No fim das contas, a gente fica com essa diminuição da dependência da China, mas estamos vendo novos mercados se abrindo. Para 2024, o que a gente pode esperar? Algumas negociações a mais com países que são bons pagadores, né? Que acabam pagando mais pela tonelada da carne bovina, como Coreia do Sul, Japão também, dois países, inclusive Coreia do Sul e Japão, que olham com bons olhos também para o Brasil, mas também estão de olho em países vizinhos como a Argentina e também a Austrália, que vem bem positiva, porém os preços internacionais brasileiros da tonelada de carne bovina são mais atrativos. Então, bastante expectativas boas aí para 2024, veremos aí o que pode acontecer. Hora de conferir o que acontece no Brasil na agenda de eventos. Na Agenda Agro dessa semana, destaque para o Cealba Show, de 31 de janeiro a 13 de fevereiro em Itabaiana, região agreste do Sergipe. O evento está entre os 3 maiores do Nordeste em volume de negócios. As mais importantes empresas de máquinas, implementos, insumos, veículos, genética e serviços já confirmaram presença. Já de 5 a 9 de fevereiro é a vez da Show Rural Copavel, em Cascavel, Paraná. A 36ª edição do evento deve reunir 600 expositores e um público superior a 300 mil pessoas. A estimativa de comercialização nos 5 dias do evento é de 5,5 bilhões de reais. Ponto final na edição de hoje. O programa Fator Agro volta na semana que vem e você não se esqueça de curtir e compartilhar nas suas redes sociais. Na semana que vem estamos de volta com as principais notícias que o homem do campo precisa saber. Uma ótima semana a todos!
Fator Político BR é um canal comprometido com a verdade, com uma equipe de profissionais experientes, trazendo a informação com responsabilidade. O objetivo do Fator Político BR é estar sempre à frente, em busca da notícia, abrindo espaço para o debate honesto e necessário nos dias de hoje. Atualizamos nossos espectadores com conteúdos diários e programas ao vivo, sempre com a participação de autoridades e grandes comentaristas. Segunda-feira é dia de fazer um raio-x completo da política. Às terças, quartas e quintas você fica bem informado com o Hora Notícia. Na sexta temos uma programação especial, sempre com novidades. No sábado você fica por dentro de tudo o que aconteceu na semana no Fator Revista. E é dia também de fazer conexão com nossos correspondentes internacionais. E aos domingos, o homem do campo fica bem informado no programa Fator Agro. De domingo a domingo você fica bem informado e ainda pode ter acesso a conteúdos exclusivos ao se tornar membro do nosso canal. Assim você investe no jornalismo independente e atua junto conosco em prol da verdade. Porque no fim das contas é o Fator Político que decide tudo. Venha fazer parte do Fator Político BR, sua marca no canal que mais cresce no Brasil. Fator Político BR, sempre à frente.